de lua, o céu estrelado, perto de um lago. O lago calminho. A gente for olhar dentro do lago, você vai conseguir ver repetindo as estrelas, a lua. Mas se o lago começar a acreditar, você não vai conseguir ver nada. Você não consegue ver nada. É assim na nossa vida. Se você ficar agitada, se você ficar desesperada para tentar resolver as coisas, você não consegue a solução. Mas quando você se acalma, quando você relaxa, quando você descansa no Senhor, você encontra isso, amém? Vamos trazer lá em Josué, capítulo 1. Josué nos dá essa direção, porque o Senhor libera essa palavra sobre a vida dele, aleluia. E eu creio que essa palavra para a nossa vida, no dia de hoje, diante da situação que estamos passando, o Senhor diz essa palavra sobre nós. Aleluia. Josué, capítulo 1, a partir do verso 6. Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Então também esforça-te e tem muito ânimo para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não te espante, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Quando você guarda os mandamentos do Senhor, quando você anda segundo a palavra do Senhor, e você não se desvia em nenhum momento daquilo que está escrito aqui. Você entende o que está dentro da sua vida. É para que você cresça, para que você prospere. Você não esquece disso. O Senhor está ao seu lado. Ele tem a todo momento de trazer solução. Os acontecimentos exteriores não podem mudar o que o Senhor diz ao nosso respeito. E nem as suas promessas para as nossas vidas. Por isso, a responsabilidade de ter uma vida próspera, abundante e com portas abertas é somente nossa. Glória a Deus. É somente sua responsabilidade. Para viver uma vida melhor, e a sua mentalidade mudar, as circunstâncias exteriores não precisam ser mudadas, não. Você precisa mudar a si mesmo. É como o pastor sempre diz para a gente: pensamento conduz a sentimentos, sentimentos conduz a atitude, atitude a resultados. Bons ou ruins, vai depender do que você criou aqui dentro. Como você planejou aquela situação, a montanha está diante de você. Aí você começa a olhar, mas isso é muito alto, eu não vou conseguir, e aquilo começa a gerar um sentimento de desânimo no seu coração. E aí você começa a clamar: Senhor, tira a montanha diante de mim. Mas quando você olha para a montanha, isso parece ser alta, mas eu posso chegar lá. Eu posso chegar lá porque o Senhor me sustenta. Eu posso chegar lá porque o Senhor me dá força. Eu posso chegar lá porque a cada dia o Senhor se renova, a força do Senhor se renova na minha vida. E você cria um novo sentimento de uma pessoa que conquista, de uma pessoa que avança, de uma pessoa que prospera, de uma pessoa que pode chegar aonde você quer. Onde você imagina, você consegue chegar, porque a sua mentalidade começou a ser mudada. Não a situação à sua volta. Você está vendo a situação à sua volta ao contrário, mas a sua mentalidade não se importou com isso. Começou a avançar. Aleluia. Glória a Deus. Você cria o seu próprio caminho. O poder de mudar está em você. Está na tua mente. Filipenses 4. Aleluia.
no Efésios capítulo 4, a partir do verso 6. Glória a Deus. Ele diz assim: não estejamos inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há alguma bonito, pensai, glória a Deus. E se também aprendeste, e recebeis, e ouvis, e viste de mim, isso fazeis, e o Deus de paz será convosco. Você viu quantas coisas vêm sobre a sua vida quando Deus está ao seu lado? É isso que tem que ocupar a sua mente. É isso que você deve pensar, que você tem que buscar. Quando vem o pensamento de você querer pecar, começa a pensar nas coisas puras do Senhor. Começa a pensar na direção que o Senhor tem te chamado para ter. Aonde o Senhor quer te levar. É disso que o apóstolo Paulo nos dá a direção. Pensar nisso. E nas palavras que são faladas neste altar, ele é bem claro no versículo 9. O que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, no apóstolo Paulo, que ele falava no momento aqui, mas as palavras são liberadas ao altar sobre a sua vida. Você deve guardar a palavra que está sendo liberada no altar, na vida de todos aqueles que sobem neste lugar, para liberar uma palavra sobre você. Porque ninguém é só aqui para falar de si mesmo. Eles só subimos aqui para falar o que o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida. Ele está me chamando para uma intimidade maior com Ele. Ele está me chamando para subir a montanha, para nos fortalecermos nele. Deus quer que vivamos o melhor. Por isso, no versículo 6 desse mesmo capítulo, ele diz que ele nos dá a direção que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia! É todas as coisas. Todas. Não tem limite. Não tem limite para o Senhor. Se Ele está te fortalecendo, se você está próximo de Deus, se você está fortalecendo a sua fé no Senhor, Ele vai te levar acima daquilo que você pensa. O que você pode imaginar que é tudo, sem exceção o Senhor dá. Nós estamos, nesses 12 dias de culto, ativando a nossa fé. Cada dia uma mensagem diferente, e a sua fé está sendo ativada. Ativada para o ano de 2010. Você recebeu tudo aquilo que o Senhor tem preparado. O Senhor não te dá nada de qualquer maneira. Tem que haver uma preparação no seu interior. Tem que haver uma preparação no seu caráter. Uma maturidade espiritual para receber o ministério que o Senhor tem sobre a sua vida. Porque há uma responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Não é de qualquer forma. E aquilo que o Senhor tem para você é chamado que o Senhor tem o seu ministério. O Senhor vai te capacitar para esse ministério. Ele te chama, então Ele vai te capacitar. Glória a Deus. Eu estava lendo um livro que o pastor me emprestou, Milagres da Mente, e o doutor Joseph Mann, ele diz assim: não é fraco não. Você é o rei, o governante do seu mundo, uma vez que andares com Deus. E está lá em Efésios 3:20, que ele dá essa direção. Meu Deus, que tanta Bíblia. Eu nem